Fala galera, mais um vídeo começando aqui no canal. Hoje pra gente conversar um pouquinho a respeito do Palmeiras e Cruzeiro. A partida aconteceu ontem pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras foi a campo com um time com 3 alterações. O lado esquerdo todo modificado ali. Vanderlan começando de titular no lugar de Piquerez e John na vaga de Dudu. Também a substituição do nosso goleiro, a saída de Everton e a entrada de Marcelo Lomba para ser titular nessa partida. E o que a gente viu é até um jogo que eu vou falar para vocês que é um jogo complicado de analisar, porque foi uma partida muito ruim, mas muito ruim. Eu não me lembro assim de cabeça nenhum jogo que tenha chegado perto recentemente. Teve um Palmeiras e Atlético Paranaense, salvo engano, em 2020, que o Palmeiras ganhou por 1-0, que foi mais ou menos nesse mesmo nível aí de ruindade. Mas foi um jogo muito fraco tecnicamente, aquele jogo truncado, muita imposição física, mas pouca criatividade, como o meu mestre de artes marciais fala, muita força e pouca técnica. Foi exatamente isso que aconteceu na partida. Palmeiras e Cruzeiro disputando ali muito na questão física, falta, jogo truncado, bate-rebate, tudo mais, mas pouquíssima criação, pouquíssima inspiração. O Palmeiras demonstrando pouca vontade também na partida em relação ao que a gente vê na disputa da Libertadores. E o Cruzeiro chegou até a assustar. O Cruzeiro assustou em 2 chutes de longe e em um lance ali no segundo tempo que Lucas Silva lançou o Wesley. Todo mundo aqui lembra de Wesley, né? Nossa cria da base, fez até gol na final da Copa do Brasil. O Wesley saiu na cara do gol e chutou para fora. Muito ao resultado de ontem se deve pela boa atuação de Marcelo Lomba. Mesmo sendo uma reserva que entra bem, reserva interessante, e que inclusive nesses 2 chutes de longe que o Cruzeiro assustou, foram 2 excelentes defesas de Marcelo Lomba, um inclusive com desvio no meio do caminho, onde ele espalmou a bola por cima do gol. Então, para mim, o Marcelo Lomba ontem foi o melhor em campo, dentre todos os jogadores do Palmeiras, principalmente porque o ataque do Palmeiras estava pouquíssimo inspirado. Pouquíssimo. Criou poucas chances e teve uma chance ali excelente que Arthur acabou desperdiçando, chutou para cima. Então foi um dia de pouquíssima inspiração do Palmeiras, um jogo realmente muito abaixo, muito fraco tecnicamente. Eu até tuitei que a pessoa que assistiu o jogo até o final merecia ser reembolsado o ingresso pago, porque sair de casa na segunda-feira, depois do dia todo de trabalho, enfrentar o frio de São Paulo para poder ver uma partida tenebrosa, lamentável entre Palmeiras e Cruzeiro, é revoltante, é simplesmente revoltante. Entre os que entraram, eu achei que Vanderlan foi muito mal e achei também que John foi mal. Mas assim, a gente tem que ter calma, são 2 garotos, a gente entende que não vai jogar bem todas as partidas. John tem entrado muito bem, Vanderlan também já jogou bem outrora. Então, acho que assim, a gente tem que ter calma para poder analisar, para poder criticar. Uma partida ruim não significa que é o fim do mundo, não significa que os moleques não podem mais ter oportunidade, até porque a gente entende que é uma partida que o Palmeiras estava com a motivação já ali contida, vamos dizer assim. É um grande desafio para Abel tentar manter esse nível de concentração alto dos jogadores no Campeonato Brasileiro, tendo em vista que o Brasileiro praticamente acabou. Não vai chegar no Botafogo, Palmeiras não vai chegar no Botafogo, Grêmio não vai chegar no Botafogo, Flamengo não vai chegar no Botafogo. Então assim, a gente tem que manter uma disputa ali para garantir uma classificação direta para a Libertadores, para a fase de grupos. Mas ficar sonhando com o título aqui, de que dá para chegar, de que não dá. A gente tem que ser realista, não dá. O Palmeiras entende isso também, principalmente a Abel já tem deixado nas entrelinhas ali que o foco mesmo é a Libertadores, que é a competição que restou pra gente, né, nessa temporada, das grandes competições, vamos dizer assim. E o brasileiro, a gente tem que manter a pegada, porque além da preparação em que os jogos do brasileiro traz, principalmente porque a Libertadores tem se tornado uma grande Copa do Brasil, sempre enfrentando adversários brasileiros, são os times mais fortes, então é importante ter essa preparação através do Campeonato Nacional, também para garantir ali uma classificação para a fase de grupos da Libertadores. A gente não pode ter certeza que competição mata-mata, tudo pode acontecer. Então a gente não pode ter certeza que o Palmeiras vai ganhar a Libertadores. Todos os outros adversários são qualificados. Ninguém chegou nas quartas de final da Libertadores à toa. Então
é importante manter esse nível de preparação alto, de concentração alto, justamente para poder evitar algum imprevisto no final do ano do Palmeiras ficar fora da principal competição continental ou ter que disputar fase preliminar e tudo mais, que aí já aumenta a quantidade de jogos, já é uma dor de cabeça a mais, a preparação tem que começar antes, então é importante manter essa pegada justamente para evitar esses imprevistos. De ponto negativo na partida ontem, teve uma lesão de Gabriel Menino, ainda no primeiro tempo, que entrou o Richard Rios, e no decorrer da partida o Palmeiras foi modificando algumas peças, colocou o Breno Lopes, colocou o Luiz Guilherme, que entrou muito bem, e inclusive também se machucou, mas vou falar isso quando for falar da questão do gol. Entrou o Hendrick e por fim entrou o Flaco Lopes. Luiz Guilherme deu muito espaçamento pelo lado do campo. Arthur não fez uma boa partida ontem e a entrada de Luiz Guilherme na posição dele deu muita velocidade pelo lado direito do campo. E ele conseguiu algumas boas arrancadas, só que teve um momento ali que ele deu uma sentida no posterior da coxa, aparentemente. E na jogada seguinte, novamente ele foi disputar e sentiu. Essa jogada seguinte foi a jogada que resultou na falta, salvo engano, foi o lateral do Cruzeiro, o lateral colombiano, equatoriano, esqueci o nome dele agora, é um nome assim bem espanhol. E na cobrança de falta, Rafael Veiga cruzou. Há ali uma dúvida se desviou, se não, mas eu acredito que tenha resvalado sim. E Flaco Lopes coloca no fundo da rede. Teve ainda uma análise do VAR que não precisava, porque foi um lance que Flaco estava praticamente 3 metros atrás do zagueiro do Cruzeiro, e o VAR ainda demorou bastante, mas foi a coroação de quem conseguiu assistir essa partida até o final. Partida muito ruim, muito fraca, mas importante são os 3 pontos, sair com mais uma vitória e começar o segundo turno agora vindo de uma vitória. A próxima partida agora é contra o Cuiabá, a gente tem alguns jogadores suspensos, alguns jogadores que possivelmente também não vão jogar. Gustavo Gomes está suspenso, Gabriel Menino, em razão dessa lesão, também não deve jogar. E o Cuiabá é um time que vem na crescente, é um jogo que a gente precisa ficar atento e tomar muito cuidado. Vocês sabem, após a partida do Cuiabá, tem novamente análise aqui. Então, gostou do vídeo? Manda aí pro seu amigo cruzeirense. Quero mandar um abraço aqui para os meus amigos cruzeirenses, especialmente para Guima, que também presenciou essa partida horrorosa de ontem. Manda pro seu amigo atleticano, pro seu amigo são paulino, santista, você me ajuda e muito. Tchau, tchau, até mais.